qual foi assim, a sua jornada até chegar ao A Deriva? Porque você já passou pela comédia, né? Uhum. E teve experiência de palco. Como que foi até chegar no projeto A Deriva? Eu me interessei por comédia quando eu morava em Porto Alegre, né? Lá por 2010, 11 por aí. E aí em 2012 eu comecei a gravar um podcast sozinho no meu quarto, falando premissas e testando materiais que eu achava que seria cômico ou engraçado, mas uma coisa bem rudimentar, assim, ideias que eu tinha durante o dia que eu achava que poderiam ser engraçadas, eu desenvolvia nesse podcast que eu fazia sozinho no meu quarto. E aí eu fui gravando esse podcast ao longo dos meses, começou a ter audiência, a galera começou a consumir, comecei a receber feedback, e-mails, perguntas e virou um programa, que é o podcast Saco Cheio, que eu tenho até hoje. Eu faço toda sexta-feira até hoje esse programa. Então esse programa me trouxe uma desenvoltura cômica, de habilidade de comunicação e um público. E aí, desse podcast Saco Cheio, que era voltado para comédia, eu consegui criar outros projetos de comédia também. E quando eu me mudei para São Paulo para fazer stand-up, eu ia sempre na casa do Flow lá. A gente sempre fazia extra Flow e se divertia bastante, era sempre muito engraçado. E aí um dia eu tava lá no estúdio do Flow e o Igor e o Monark me ofereceram o estúdio para fazer o que eu quisesse fazer. E aí eu comecei a gravar esse podcast que eu mencionei, o podcast Saco Cheio lá. E também comecei a fazer um programa de entrevistas, que era o A Deriva. Então, foi meio que... Eu sempre quis trabalhar com rádio, comunicação, comédia, entretenimento. Sempre quis entrevistar pessoas. E aí surgiu a oportunidade porque eu estava sempre no estúdio do Flow lá para fazer Flow ou para fazer o Saco Cheio, porque eles tinham me oferecido o estúdio. E aí quando eles falaram que eu poderia usar o estúdio para fazer qualquer coisa, eu falei, então eu vou fazer o de entrevista aí, que também era um sonho que eu tinha. E aí o primeiro convidado foi o Daniel Zuckerman, do Pânico, que eu já tinha ido no Pânico algumas vezes visitar, a gente tinha uma proximidade, assim, porque eu postava o podcast dele no Spotify, então a gente se conhecia. Aí quando eu lancei esse programa, eu chamei ele para ser o primeiro entrevistado, e aí foi acontecendo, fui chamando pessoas que eu acompanhava no YouTube, todo mundo que eu gostava no YouTube eu chamei para dar entrevista lá, esses foram os primeiros. Então foi assim que começou, e aí deu certo pra caralho. Depois de alguns meses, a gente estourou a bolha com o Daniel Mastral, e aí a gente chamou outras pessoas, tipo o Felipe Heidrich também, que tinha uma história incrível também, foi um episódio que viralizou na época, e aí disso a gente foi emplacando vários episódios que viralizaram. Mas a origem do A Deriva veio do meu trabalho com comunicação, podcast, comédia e tudo mais. E caiu meio que no meu colo a oportunidade de tocar esse projeto que eu já tinha sonho de fazer, só que eu não tinha estrutura, né? E como eu morava em Porto Alegre também, morei em Porto Alegre até 2019, até 2020, na verdade, lá não tinha muita gente para conhecer, para chamar e para entrevistar. Mas aí uma vez estando em São Paulo, eu tinha acesso a um monte de gente, não só no stand-up, né? Porque eu fui para São Paulo para fazer stand-up. E aí, na primeira semana que eu cheguei em São Paulo, fechou tudo com o lockdown da Covid. Então eu não pude fazer stand-up, não pude ir em comedy club e tive que fazer só podcast. Então eu fiquei na minha kitnet lá, que eu morava na Cracolândia, em São Paulo. Por meses fazendo o Saco Cheio podcast lá na minha mesinha. E aí no meio de tudo isso surgiu A Deriva e foi acontecendo. E aí depois que aliviou ali o lockdown, eu pude voltar a fazer stand-up. E aí fiz shows em comedy club, viajei o Brasil todo e tudo mais. Mas é meio que uma maçaroca de coisas que foi acontecendo na minha vida. Mas foi tudo meio que planejado, não planejado, né? Foi tudo sonhado, assim. Tudo que eu imaginei para minha vida aconteceu nesses últimos anos. E o A Deriva era uma dessas coisas que eu queria muito fazer, além de comédia, de programa de rádio e tudo mais, que é o que eu faço hoje. Então, mais ou menos essa é a história do A Deriva. E mesmo com todo o sucesso que o A Deriva teve, né, com esses convidados aí, teve um tempo que você ficou parado com ele. O que aconteceu nessa época? Então, eu cheguei em São Paulo em 2020 e desde que eu cheguei em São Paulo eu não parei um segundo de trabalhar e eu só aumentei meus projetos. Então, teve uma época da minha vida que eu fazia o A Deriva, que eu entrevistava pessoas durante 4, 5, até 6 horas, às vezes, durante a semana. Fora isso, eu tinha um programa de entretenimento, de comédia, que é o Desinformação, que eu apresentava segundas e quartas.
Eu tinha o meu podcast Saco Cheio, que eu apresento sexta-feira, que sou eu sozinho. Eu tinha o Tarja Preta FM, que é um programa de rádio com várias pessoas na bancada, que é de comédia também, aos sábados. E nos fins de semana que não tinha Tarja Preta, eu fazia stand-up. Então eu viajava quinta-feira, sei lá, pro Paraná e fazia 4 cidades no Paraná. Voltava domingo de noite ou segunda de manhã e já tinha que apresentar um A Deriva e seguir toda essa rotina que eu te falei de novo. Então chegou um momento que eu comecei a desenvolver... Eu não sei, as pessoas falam que é burnout, mas eu não sei o que é, se é isso especificamente, porque no meio disso tudo também eu descobri que eu sou autista e que eu tinha crises de... shutdown. Eu passava 2 dias com dor no corpo, deitado na cama. Porque eu tava me expondo a muito estímulo ou tava trabalhando demais. Eu não sei exatamente eu tenho isso também. o que é. Você Eu tem também o isso? shutdown. Claro, pô. Você sente dor no corpo inteiro e fica Sim, deitado? dá uma preguiça do caralho e parece que perde um pouco da alma, assim, leva. É. Se tu fica fazendo muita coisa, né? É. Eu tenho isso aí também. E aí tanto projeto que eu tinha, chegou um momento que essas crises foram cada vez mais frequentes. Eu não conseguia mais viver, não conseguia mais ter saúde. E aí eu fui aos poucos retirando projetos da minha vida. E aí eu parei de fazer stand-up, parei de fazer o A Deriva e parei de fazer um outro programa. Aí eu fiquei só com 2 durante um ano inteiro, 2024, para poder descansar um pouco. Porque pode não parecer, né? Mas entrevistar pessoas, pelo menos para mim, gasta muita energia. Porque eu fico prestando muita atenção no que a pessoa está falando, em cada palavra que ela está falando. E eu vou montando um filme na minha cabeça do que ela tá falando. Então eu fico 6 horas assim, com atenção total no que a pessoa tá falando. E eu chegava em casa destruído, assim. A minha mulher falava que parecia que eu tava chegando da guerra quando eu chegava em casa depois de uma entrevista do A Deriva. Eu chegava muito mal, assim. Fisicamente descabelado, com a cara inchada, assim. E eu não conseguia, não tinha energia para mais nada. E aí no final de 2023 eu comecei a ter muita crise de shutdown, de dor no corpo, de ficar deitado 2 dias seguidos. E aí eu comecei a tirar projetos e um deles foi o Deriva, porque era o que mais drenava energia, assim, por se tratar de uma coisa muito densa e que eu tenho que me concentrar muito durante muito tempo. E aí eu fiquei 2024 inteiro, assim, dando uma descansada, focando no outro projeto que eu tinha, né? Que agora eu tinha só 2 programas para apresentar, então eu foquei neles. E aí, 2025, agora que a gente entrou, eu mais recuperado, eu voltei a fazer stand-up, o A Deriva e esse outro projeto. Mas aí eu contratei um produtor, eu tenho uma equipe lá que me ajuda a não morrer se eu estiver trabalhando demais. Então eu tô entendendo como é que eu faço para trabalhar tanto em tantos projetos sem cair, sem ter essas crises. Então o A Deriva voltou depois de um ano por causa disso. Entendi. E essas entrevistas que você fazia, né? Você falando que fica 5 horas concentrado. Você não fazia uma preparação para elas? Ou você, assim, você estudava o convidado? Ou você ia pra entrevista, tipo assim, não, eu vou só escutar e vou gerar na hora ali a entrevista? Não, eu sempre costumei me preparar para as entrevistas. Ou eu assistia os podcasts mais recentes da pessoa, se ela tivesse ido em algum. Ou ouvia o canal dela, assistia o que ela andava produzindo ultimamente, só para me ambientar no assunto da pessoa. Se ela escreveu o livro, eu buscava ler o livro. Teve uma entrevista que eu fiz com o Antônio Senna, que é um cara que caiu de avião na Amazônia. Ele ficou 36 dias na Amazônia perdido. Eu li todo o livro dele e anotei coisas e tal, e foi uma das minhas melhores entrevistas. Mas, claro, nem sempre eu tinha tempo de ler um livro inteiro, né? Mas eu sempre fiz questão de, pelo menos, passar uma tarde assistindo a pessoa. Nem que seja só para as informações serem inseridas no meu inconsciente e na hora que eu estiver no ar as coisas surgirem, assim. Então, variava, assim, a preparação. Eu poderia fazer uma preparação bem detalhada, anotando coisas no livro da pessoa, escrevendo perguntas. Ou, se eu não tivesse com muito tempo, pelo menos eu assistia o que a pessoa estava fazendo e prestava bastante atenção para, pelo menos, moldar o meu subconsciente para, na hora da entrevista, as coisas surgirem conforme elas surgirem. Mas nunca deu... As raras vezes que eu não me preparei foram sempre entrevistas bem ruins, assim, porque eu não tinha repertório e aí eu sentia que ficavam muitos buracos na conversa. Mas isso é uma coisa que desde o início, quando eu... É que assim, eu sempre gostei muito de rádio e de entrevista, além de comédia, né?
E eu li o livro do Howard Stern, que é acho que o maior radialista dos Estados Unidos. Ele é o... Acho que não tem outro termo. Ele é o maior radialista dos Estados Unidos. Ele ganha milhões e tem... Como é que é o nome do cara? Howard Stern. Depois tu me passa o nome desse cara aí. Ele trabalha numa emissora lá que é Sirius XM, que é uma rádio por satélite, que é por assinatura. E aí, no dia que ele assinou o contrato com essa empresa, ele ganhou, sei lá, mais de $1 milhão só de assinaturas que vieram por causa dele. Então ele é um cara muito foda, muito foda. E ele tem um livro que ele transcreveu todas as entrevistas dele com os famosos lá dos Estados Unidos, políticos, estrelas, atores, cantores e tudo mais. Aí eu comprei esse livro e dei uma folheada também para ler as entrevistas dele. E se eu achasse a entrevista no YouTube também, eu ouvia lendo. Então, eu sempre me preparei assim de alguma maneira.